Olá, damos as boas-vindas a você que já está conosco através da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior. É sempre uma alegria estar com você, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo ao Rádio Revista André Luiz. Estamos aqui, eu, Marizilda Neto, Estela Pavanelli. Tudo bom, Estela? Tudo bem, Zilda. Bom dia a todos. É com alegria renovada que estamos aqui. Bom feriado para os paulistas, não é mesmo? Pois é, estamos descansando. Estamos descansando, mas estamos aqui com você para refletirmos sobre mais um tema, sempre um tema interessante para a gente repensar o nosso dia a dia, para melhorar a nossa convivência, né? E hoje, antes de a gente dar boas-vindas aqui para todo mundo da produção, já vamos falar mais ou menos do que a gente tem para hoje, né, Estela? Vocês se lembram, vocês que nos acompanham no Rádio Revista André Luiz, no mês de dezembro nós fizemos uma série falando de temas do cotidiano, assuntos do cotidiano, sob a ótica dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós queremos, já que nós estamos reiniciando o ano, enfim, estamos ainda no começo do ano, nós queremos fazer um fechamento desse programa, desses programas, dessa série, né? Falando também sobre o tema que é viver Jesus, né? Que é interessante também porque, assim, para podermos viver Jesus, nós precisamos que conhecer, ler, estudar, sentir para poder viver Jesus. E é isso que a gente quer falar com vocês hoje, porque acho que como num programa de Natal nós falamos que a gente deveria, ou que seria o ideal, que nós vivêssemos Jesus todos os dias, o Natal todos os dias, né, Estela? O ano todo, né? O a ano gente todo. ter essa reflexão Isso. E essas atitudes durante todo o o ano. ano. Né? Então a gente quer relembrar isso, ou quer reforçar isso, para que a gente tenha um ano melhor, né? Nós estamos com a expectativa de um ano melhor, então que a gente aproveite para também melhorar um pouco mais essa parte do nosso relacionamento com a espiritualidade. A gente faz esse fechamento, né? E leva para o ano todo. Isso. Aí né? no Faz Natal, isso. lá embaixo, lá no dezembro, no Natal, né? No último dia, no último mês da folhinha, a gente reforça de novo falando de Jesus, do nascimento, se ele continua vivo no nosso coração, é por aí, né? Então a gente dá as boas-vindas a toda a produção. Agora nós estamos com o Everaldo e o Diego lá na técnica. Também as meninas ao telefone, apesar de estarmos numa gravação, elas estão aí firmes e fortes atendendo vocês para que nos próximos programas, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, nós possamos responder. E também o Marcos lá na rádio, né? Que a gente de vez em quando esquece dele, né? Não pode, né? Então a Martinha lá, e a Vera e o Marcos lá na rádio, né? Logo, acho que a gente vai estar tudo junto, né? Tomara, né? Isso. Mas antes de nós começarmos esse tema, que é um tema legal, na semana passada, no dia 18, nós falamos sobre uma mensagem que diz Aprendiz da Vida. E nós tivemos alguns comentários que não conseguimos responder por conta do tempo. Então, a gente queria não deixar isso passar muito tempo. Então, nós vamos responder isso, porque também faz parte desse viver Jesus no nosso dia a dia, né, Estela? E, Zilda, a gente está num programa gravado, como você falou, a Vera e a Marta estão no telefone. Então, pode ligar, né? Precisa dar os contatos, né? Isso. 0800 979 5011 é o telefone do ouvinte. O WhatsApp. 8575 9580. 11 na frente, DDD 11 Isso. na frente. Deixa seu nome e o lugar de onde você está mandando a mensagem para a gente. Isso mesmo. E o Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. YouTube. Então, tem... É gravado, mas é inédito, né? Então, entra lá, conversa com a gente, coloca as questões. E depois a gente, no próximo programa, a gente responde se tiver questões a serem respondidas Isso. ou a serem comentadas, né? Mas lá no programa que a gente falou de aprendiz da vida, que a gente falou, aprendi várias coisas. Então, de tudo aquilo que a gente falou, algumas pessoas fizeram alguns comentários. A Alaide Ana Silva, ela é de Tucuruvi, ela diz: bom dia, meninas, aprendemos todos os dias, principalmente se ligar o rádio na Rádio Boa Nova.
todos os dias aprendo algo novo. Então, nós queremos, na verdade, a gente quer agradecer você por esse retorno que você nos dá, porque a nossa preocupação, a preocupação da produção, da direção da TV e da rádio, é que a gente consiga alcançar um mínimo, né, de ajuda, de esclarecimento para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Cumprir com o objetivo que é a divulgação da doutrina, né? A difusão, a divulgação da doutrina espírita. É isso que a gente quer levar para vocês. A nossa vivência, o nosso cotidiano, ele está muito próximo das questões espirituais. Então, não dá para a gente separar. Né? Então, acho que o que ela falou, que ela aprende com a rádio, a questão também que a gente pode lançar para o próximo programa é o quê? Né? O que você faz com esse aprendizado? Isso. O que é que você está aprendendo e como é que você está praticando, colocando em prática esse aprendizado, que vem a ser o Viver Jesus de hoje. Não é? Então, essa é a grande questão, porque a gente aprende, eu acho que é importante a gente estudar, mas nós precisamos, num determinado momento, colocar a prática, que é o que a gente está vivenciando agora nesse mundo de transição. Né? Nós já passamos da fase do aprendizado e agora a gente precisa colocar em prática para aproveitar essa transição planetária, que é dessa prática que vai movimentar essa transição. Então, a Renata de Minas Gerais, ela diz assim, bom dia, como se relacionar com o inimigo? Porque a gente falou uma porção de aprendizado, né? Aprendi que eu não posso querer que o outro, que eu não posso obrigar ninguém a me amar, que eu tenho que ser mais paciente, enfim, né? Ela disse, sou ouvinte e aprendo muito com vocês. Então, a gente já vai colocar Jesus aqui nessa questão, né? Quando ele fala assim, amar os amigos é fácil. Qualquer pessoa pode fazer, até aqueles que não são tão bons. Né? Amar os inimigos é a caridade sublime, né? É o ato mais divino que a gente pode ter. Meritório, né? Isso. Então ele fala assim, Jesus fala, amar os seus inimigos não revidar a ele, não desejar mal a ele, né? Compreender que ele está numa outra situação, compreender que ele está num outro estágio evolutivo. A gente não sabe se é melhor ou pior que nós, mas é diferente do nosso. Senão a gente vai estar tendo a mesma postura que nós estamos criticando nele, nós estaremos fazendo. Né? Então, se você critica o seu inimigo porque ele é assim, você está fazendo a mesma coisa. Isso. E é interessante que também Jesus fala assim, dar a outra face. Quando alguém lhe bate numa face, que você dê a outra. E a gente acha que é ficar apanhando sempre. Não é. É a outra face, por exemplo, a outra face da moeda. Qual que é a outra face do mal? É o bem. Então, eu vou agir contrário ao que ele faz. E também você olhar para o outro lado. Tira aquilo, esquece aquilo, né? Dá a outra face também, olha, muda de assunto, né? Muda a questão, releva isso e toca para frente com uma outra questão. Né? Então, é interessante, lógico que é muito difícil, não é fácil, né? Porque é um trabalho nosso, somos nós que temos que mudar, não é o outro, não é o inimigo que tem que mudar. Quer dizer, ele vai mudar o dia que ele quiser. Mas nós é que precisamos mudar para saber lidar com essa situação, não se abalar, porque temos inimigos e temos mesmo, né, por enquanto. E ao mesmo tempo, exemplificar sempre que possível um comportamento diferenciado. É a outra face da história. Da história, porque a hora que você muda a questão, você não fica sedimentado naquela, você não passa a vivenciar, a brigar, a se magoar, porque você já tirou aquilo do seu caminho. É a mesma coisa da dor de dente, né? Para uns é muito forte e para outros nem tanto. Então, todos têm a mesma dor. E a dor, ela pode ser intensa. Um resolve procurar o médico, o outro fica se lamentando. Então, todos temos os desafios, os problemas, os inimigos. Aquela pessoa é feliz porque ela não tem inimigo nenhum. Também tem. Tem o inimigo pelo pensamento, tem o inimigo pela compulsão de alguma coisa, tem o inimigo pelas ideias divergentes. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Mas
o que diferencia a pessoa é como ela trata aquilo, como ela lida com aquele problema. Então, isso é que diferencia. Então, às vezes a gente pode achar, aquela pessoa ela é feliz porque ela não tem inimigo, ela não tem problema. Tem sim, só que se você viver Jesus, se você colocar Jesus no seu dia a dia, nas suas questões, o fardo é mais leve. Pois é. Quantas vezes tem pessoas que competem com você sem avisar que estão competindo com você? Não tem isso? Elas ficam competindo. Se ela vai se sobressair a você, se ela vai... Deixa ela, né? Compreenda que ela não consegue ainda fazer de outra forma. E aí você segue o seu caminho, né? Que às vezes é difícil, mas é possível. Mas eu acho que isso é bem assim... tranquilo, entre aspas, porque nós estamos colocando essa questão do viver Jesus. No programa passado, nós tivemos algumas participações e falamos essa questão do aprender, mas o texto eu aprendi, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo, né? isso. Estou aprendendo. Então, são coisas que a gente vai, cada um ao seu tempo, cada um visualiza melhor a questão. A gente precisa... às vezes, a se afastar um pouquinho do problema para vê-lo de uma maneira mais ampla, mais clara. Nem tudo é do jeito que a gente pensa, nem tudo é tão sofrido e nem tudo é tão feliz do jeito que a gente pensa. As coisas, elas, no equilíbrio, ela é melhor. E a gente, aos poucos, vai chegando a se equilibrar. Quando você não consegue lidar com a situação, você realmente se afasta, que é aquela situação. Quando o problema não tem solução, ele está solucionado, porque tem que ser daquele jeito. A solução é aquela. É aquela, não tem, no momento. Então, fortaleça-se, conheça mais a si próprio, conheça-se. Né? Saber das suas potencialidades, saber das suas virtudes e dos seus defeitos, porque às vezes a gente acha que a gente tem um inimigo e às vezes a gente é o inimigo do outro, né? E está achando que é o contrário, né? Então, nem sempre é só o outro que é o equivocado, o errado, o maldoso. Às vezes nós também fazemos coisas que complicamos a vida do outro e não percebemos. Talvez essa pessoa também não esteja percebendo que ela te incomoda, né? E a gente precisa também, eu acho que conforme está falando no texto, né, no começo lá, estudar, aprender, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, os milindres vão se desfazendo. Sim. Então, quanto menos milindre, menos confusão. Porque você não se sente chateado com nada, você não... Ou com nada, modo de dizer, porque a gente está numa vida muito complexa, mas você não é tudo que te abala, não é tudo que você leva em consideração. Né? Então, o que faz com que a gente mude, melhore a nossa moral, o nosso entendimento, é o estudo. Isso é muito importante. Que é o que a gente vai falar. Né? Então, se é aquela propaganda que fala desapega, não é desapegar só das coisas materiais para ficar acumulando coisas, mas é desapegar desses sentimentos ruins, desses sentimentos que nos adoecem, que nos incomodam, que nos fazem sofrer. Enfim, vamos desapegar disso, né? E vamos curtir a vida. Quanto mais felizes formos, mais saudáveis seremos também, né? E mais fácil de resolver as dificuldades, porque você está feliz. Aquilo chega até você, você fala, bom, eu vou resolver por esse jeito, eu vou resolver daquele outro jeito, e vai em frente. E posso falar do menino da semana passada? Porque é meio nessa parte aqui. Porque tem pessoas que são felizes e proporcionam isso ao outro. Né? O Marcos Egito. Bom dia, meninas. Sou Marcos Egito, de Paulista, Pernambuco. Maravilhosa reflexão a que nós fizemos. Comecei a acompanhar do meio. Muito interessante essa reflexão do texto de Shakespeare. Esse texto que nós lemos, ele é meio que uma adaptação, tá? Dessa que ele está. E quem fez não assinou, né, Estela? Quem fez essa adaptação não assinou. Pelo menos nós não temos essa assinatura. Mas ele coloca um vídeo do YouTube aqui para a gente ver, Shakespeare, o Menestrel, que é uma pessoa declamando esse texto, e é muito parecido, o contexto é o mesmo. Então, ele fala que ele usa esse vídeo para passar para os alunos dele, para os educandos, né? Então, ele usa o termo politicamente correto, de educador e educando, né? A gente fala professor e aluno. Mas ele usa esse texto, esse vídeo
com o texto para os alunos dele, para os educandos. É uma pessoa que está sendo multiplicadora. Nossa. Né? Esse menino, esse Marcos, está sendo multiplicador de coisas bacanas. Isso é importante, isso é viver Jesus. Porque às vezes a gente acha que é só a gente internamente. Mas quando você trata o outro como seu irmão, e é o que ele está proporcionando para os educandos dele, né? Levando coisas bacanas, ele está vivenciando Jesus nesta ação, nessa sala de aula. Então, isso é bacana. Parabéns, viu, Marcos? Não deu tempo de você... Porque depois ele colocou, acabou, porque ele entrou no meio do programa da semana passada. Mas a gente está respondendo hoje para você, tá? Então, ele compartilhou, né, o conhecimento dele, ou a descoberta dele desse vídeo, porque é uma coisa boa, né? E que nós podemos fazer isso a todo instante. Não termos medo de ensinar, de compartilhar aquilo que nós temos, aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós aprendemos, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. É o contrário, muitas pessoas têm medo de ensinar porque não querem perder aquela condição de que sabem mais. Não, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, compartilhar, né? É muito bom isso, né? Então, falando aqui é um texto de da Daniela Prioli Carvalho, e ela começa assim: há uma grande diferença entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Essa é pura verdade, né, Estela? Porque se você ficar lendo, às vezes, na segunda, terceira folha, página, você já esqueceu a primeira, tudo, né? Isso. Então, refletir, estudar ler e refletir sobre aquilo, que é o que a gente faz no Evangelho no Lar. A gente estuda os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes a gente passa, né, e fala assim, nossa, mas eu já li isso. Porque leu muito tempo, ou um texto muito grande, ou porque não estava num bom dia, ou porque não conseguiu captar. Em outro momento, a reflexão foi outra. Mas, ainda assim, aconteceu a reflexão. É diferente de você falar assim, vou dar uma lidinha correndo agora, eu vou ler. Só o fato de ler. Você muda a sintonia, tem o seu valor. Mas o que nós estamos falando aqui é a questão do estudar. Essa lidinha corrida, você acaba não estudando. Você pode até se harmonizar, mas você não estudou. Agora, ler, refletir, falar sobre o assunto e assimilar, né? Reter esse conhecimento, aí você está estudando, está aprendendo alguma coisa. Então a gente fala assim, que nós... ela fala, né, a Daniela, né? Todos nós, cristãos, né? Até de diferentes denominações, porque são várias as religiões cristãs, né? Nós podemos dizer que nós conhecemos um pouco de Cristo, mas será que nós conhecemos efetivamente, entendemos aquilo que ele fez, praticamos, nem que seja um pouquinho daquilo que ele nos deixou como ensinamento? Algumas passagens do Evangelho, a gente até comenta, mas será que a gente entende? Será que a gente pratica? É isso que essa moça escreveu e quer que a gente reflita acerca disso, né? Eu falo da parábola do samaritano, eu falo da parábola das sementes, do semeador, né? Mas será que eu entendi? Será que eu estou semeando no lugar certo? Será que eu sou um samaritano, pelo menos de vez em quando, que ajudo sem pensar na recompensa? Porque quando a gente lê e estuda, esse estudo, esse ato, essa sua ação, ela promove uma mudança. Você muda comportamento quando você lê, quando você estuda, quando você assimila e aprende alguma coisa. E esse aprendizado reflete na sua questão moral, na sua questão profissional. De alguma forma, esse ensinamento te modifica em alguma coisa. Quando você só lê e passa isso despercebido, nossa, eu li esse livro em 2 dias. Você assimila o geral dele, Sim. A essência dele. As entrelinhas, você... passa despercebido, você perde. Então, todo o aprendizado que faz com que você se modifique em alguma coisa, você aprendeu realmente. Pensa num filme, né? Você assiste um filme, você fala, nossa, esse filme é ótimo, legal, gostei da história. Você pode até contar o enredo do filme, mas se você assistir mais uma ou mais 2 vezes, você vai ver detalhes importantes que passaram despercebidos na primeira visão, né?
É igual o livro dos Espíritos, né? Às vezes o aluno fala assim pra gente, eu já li o livro dos Espíritos, do começo ao fim, li todas as questões. Eu falei, mas você leu as entrelinhas? Né? Porque você precisa ler as entrelinhas das coisas. Um livro, sei lá, um livro Nosso Lar. Você leu o livro, mas você leu nas entrelinhas? Você prestou atenção nisso, naquilo? Muita coisa que você não percebeu, não passou percebeu batido. Porque você foi lendo, como se fosse uma coisa contínua. Mas precisa parar, precisa refletir. Livro dos Espíritos, precisa entender a pergunta para entender as respostas. Então, é ler com atenção. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais desse Viver Jesus. Até já. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400, nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta, nós estamos hoje falando de viver Jesus, que não basta só conhecer, ler, estudar, precisa sentir, viver, né? Esse Jesus que nos trouxe ensinamentos muito importantes. E a gente gostaria que você comentasse conosco através do WhatsApp
0 operadora 11 985759580. Que é para a gente saber como que você está lidando com essa situação, já que a gente comentou no mês de dezembro sobre várias situações em que Jesus dá solução para nós, dá tranquilidade, dá serenidade, dá paz, né? E que nós nos propusemos a viver Jesus o ano todo. Vamos ver o que vocês estão fazendo para vivenciar esse coração aberto a Jesus, não é mesmo? A gente está relembrando porque o ano começou, o trânsito voltou e as pessoas acho que já esqueceram, né? Já passou aquele espírito fraterno do Natal. Aumentou a passagem do ônibus. Já está todo mundo já esquecido. Então a gente está relembrando a todos nós de que viver Jesus é importante durante todo o ano. Porque ele em nenhum momento ele nos disse que ele ia nos libertar ou nos livrar das dificuldades da matéria, das dificuldades de viver na matéria, né? Mas ele veio nos ensinar como lidar com essas dificuldades. Então, tanto que ele disse assim: o que está escrito na moeda da época? Né? Dai a César o que Dai é de a César. César o que é de César. Estava escrito César, então é do César, não é dele, né? Então, mas como você vai... você pode até trabalhar para que isso não seja uma coisa que exceda, né, os limites do bom senso. Né, que os governos não subjuguem os seus comandados, né? Mas você tem que lidar com essas situações. Então, se você compreender a forma como Jesus agia, fica mais fácil. Viver no mundo sem ser do mundo, né? E sofrer. Nós não vamos mais... Pelo menos a gente não tem essa pretensão de sofrer o que ele sofreu, de ser crucificado. Até porque não está mais na lei da época. A crucificação como pena para algum equívoco, para algum crime, para algum erro. Mas ele que não cometeu crime nenhum foi crucificado, nós não precisamos disso. Mas o viver sem Jesus, às vezes, nos crucifica. Isso. Né? O viver sem Jesus, às vezes, é tão difícil quanto a crucificação, a dor física. Nos dizer. sacrifica. A dor moral, ela é tão difícil quanto. Sim. O viver afastado de Jesus, viver afastado das leis morais, nos leva para um caminho que às vezes a gente se equivoca, porque você acha que você está indo para um caminho legal, de facilidades. Aí chega um determinado ponto, porque a lei de ação e reação ela é implacável. Num determinado ponto, ela vai te mostrar, olha, nem tudo é desse jeito. Então, às vezes, a dor moral, a dor do sofrimento, a dor da tristeza, ou às vezes uma dor física de um excesso que a gente cometeu, nos faz refletir que, olha, não era esse o caminho. Então, viver sem Jesus, às vezes, nos dói tanto quanto a crucificação. Pois é. E a Daniela, né? Daniela é o nome dela, né? A Daniela nos dá, nesse texto que ela nos traz, ela dá há várias maneiras de fazermos uma boa imersão nos textos evangélicos. Porque ela também cita que ela até usa a palavra pasmem, muitos espíritas não leem, não estudaram nunca os livros da codificação. Nem os básicos da codificação. São né? Não sabe nem quais são. Né? Então, não vai crítica aqui, mas vai... Uma observação. Só ler romance. Como que você vai entender muitas coisas que estão nos romances, porque os romances agora estão trazendo conceitos doutrinários também. Como que você vai entender? Como assim? O que é isso? Onde está isso? De onde ela tirou? De onde que esse espírito tirou esse ensinamento? Lá da codificação, lá dos livros básicos. Até para ver se né? Até para fazer ter esse parâmetro do que você está lendo. Isso aqui que ele está falando está embasado aonde? Aonde? Que livro? Uma suposição dele ou está embasado realmente nos princípios doutrinários? Isso. Né? Então é interessante. Então é por isso que a gente fala de estudar. Né? Então ela fala assim, leitura e reflexão. Então, que é o que a gente faz no Evangelho. Eu leio, mas eu tenho que refletir sobre aquilo que eu estou lendo. E se eu tenho alguma palavra que eu não sei o significado, o interessante é que a gente vai buscar o significado. Você aprende vocabulário, você aprende corretamente a sua língua, né, o seu idioma, e entende melhor o que está sendo passado para você como ensinamento. Então,
Isso é interessante. Essa pesquisa de contexto histórico, muito importante para entendermos as analogias dos costumes da época. No próprio Evangelho, ele coloca isso, quando lá no começo ele explica o que é samaritano, Isso. o que é o publicano. Quando ele dá toda essa explicação, é para você entender como eles Como que eram eles viviam, selecionados na época, como eles eram denominados na época, qual era o costume de cada um deles, para você entender essas passagens do Evangelho. Então, você se situar. A doutrina espírita é a mesma coisa. Quando você vai lá buscar em Kardec, é importante você saber a história da França da época, a história cultural da época. Por que Kardec precisou usar o codinome Kardec? Né? Ele não pôde usar o nome dele mesmo. Então, era tudo por uma questão da época, da fase cultural, do iluminismo, enfim, é bom que a gente entenda. E aí você vai entender as questões. Porque se você pegar o livro dos Espíritos hoje, vai ter uma questão lá sobre o duelo. Você fala, gente, mas ele está falando duelo, como o Kardec está desatualizado? Não, não está. É a época que ele escreveu o livro, existia, era uma forma era uma forma de se prestar conta na época. Você adapta esse duelo nos dias de hoje ao duelo mental, ao duelo das palavras, mas ele não estava equivocado, ele estava falando de uma coisa da época existente. Por isso que a gente precisa estudar o contexto histórico para poder entender o que está se falando. Sim, tanto que muitos espíritos pedem para os médios que vão psicografar os livros, né, os ditos romances, que já têm agora conceitos importantes, para eles estudarem a história, até para eles terem mais segurança naquilo que eles estão fazendo, saber que o espírito que está ditando o livro está falando coisa coerente, que são coisas que existiram e que aconteceram, enfim, para ter credibilidade o trabalho que ele está executando. Você não pode falar, não vou escrever isso porque não está... não é bem assim que aconteceu, né? Porque o bom senso, que é o Kardec, é o bom senso encarnado, ele sempre disse, né? Se você tiver 9 verdades e uma mentira, você descarta as 9 verdades para não ter uma mentira ali no meio. E vai procurar se vai fazer tudo de novo. Né? Porque tem que ser 10 verdades. Né? Então, é isso que é estudar Jesus. Por que Jesus falou aquilo que falou? Né? Como a gente já falou de dar a outra face. Não é ficar levando tapa. Né? Porque nós temos a lei de preservação, nós temos que nos cuidar. Nós temos que não ficar apanhando porque o outro quer bater. E não vai educar em nada, né? Isso, né? Então, é interessante quando a gente começa a pensar por esses pontos, né? E aí ela diz assim também, estudo miudinho, olha que engraçado, miudinho, analisando com profundidade cada palavra no contexto geral, apoiado nas obras espíritas complementares. Porque Jesus, se a gente pensar, né, Estela, Jesus não pode dizer tudo, porque lá naquela época nós não entenderíamos. E quando a gente diz nós, somos todos nós, a humanidade terrestre. Nós não sabemos se estivemos efetivamente naquele tempo em que Jesus esteve aqui. Mas somos os habitantes da Terra que estiveram lá. E tantas obras complementares de peso, né? Isso. Então, André Luiz vem complementar toda a parte científica, fala da questão da saúde, fala coisas da ciência. Emmanuel, vários... o Irmão X fala, Amélia Rodrigues, né? Muitos de peso, de conteúdo, obras que você realmente pode usar como apoio para aquele estudo. Porque se você pegar obras muito duvidosas, a sua dúvida aumenta ao invés de embasar o seu conhecimento, né? E sempre que você estudar um livro, sempre que você ler um livro, que seja um romance, como nós já dissemos, né, Estela? Vá se embasar nas obras básicas, para ver se aquilo tem lógica, se aquilo tem senso, se é bom, se é verdade, enfim. Porque se a gente não estudar, olha como a gente vai numa linha de raciocínio, né? Se a gente não estudar, a gente cai na fé cega. E a doutrina é uma fé raciocinada. Então, o que é essa fé raciocinada? É justamente desse estudo que nós estamos falando. É a gente estudar, se embasar, procurar nas obras básicas, entender o contexto, porque senão, o acreditar por acreditar, vamos supor que você pegue um romance qualquer e fique só nele.
Você vai acreditar em tudo que está escrito lá. Isso é a fé cega. Você não sabe, pode ser uma coisa muito correta, muito certinha, pode, mas pode ser algum autor que está colocando um pouco do conhecimento dele, ou do que ele acha, do achismo, também pode, a gente sabe que no meio tem de tudo. Então, a doutrina, um dos princípios muito forte dela é a fé raciocinada, então é a gente estudar direitinho. Perguntar. Questionar, não pode aceitar e só. Os centros espíritas hoje, todos, ou quase todos, têm aulas, têm cursos de doutrina, ou se não tiver presencial, tem online. Acho que a gente pode procurar esse conhecimento em vários lugares. Pois é, mas nós temos tempo para isso? Essa é a pergunta que ela faz falar aqui. que nós não temos mais tempo no programa. Não. não, acho que ainda temos. Temos. Porque a vida está tão corrente. Deixa eu ver, que eu me empolguei aqui e já esqueci, né? Encerrou, é isso? Não, ainda não, né? Não, tem muito ainda. Posicionou a gente? Que bom. Então nós temos tempo. Graças a Deus. A vida está corrida. A gente sabe que a vida está diferente, o nosso ritmo de vida está diferente. Nós não temos mais aqueles horários tão determinados como tínhamos antigamente. O horário do almoço, horário do lanche da tarde, da janta, horário de conversar, horário de visitar. Não temos mais isso. Mas um horáriozinho a gente precisa guardar para estudar. Nós temos o horário do Evangelho no Lar, né, que precisamos organizar esse tempinho uma vez por semana. Aproveite esse horário para estudar. Uma hora deixou olha, eu não vou fazer tal coisa hoje, adiantei isso daqui, vai lá, estuda, ou vai a um centro. Porque você tendo a obrigação de sair de casa, naquele horário marcado, às vezes te facilita mais estudar. Porque você fala, vou estudar em casa qualquer horinha, eu pego o livro, acaba não pegando. Então procura um centro que tenha um curso, vai assistir uma palestra, vai assistir uma aula, organize pelo menos 1 hora por semana para estudar. Pois é, porque olha, Jesus falou, o que vos digo a todos, vigiai. O vigiai é o quê? É buscar o conhecimento para saber como você vai conviver, como você vai viver, como você vai se proteger. Porque existem situações na nossa vida que, se nós não tivermos o conhecimento de como aquelas coisas funcionam, de como as situações acontecem, nós começamos a correr riscos. Como é que você vai vigiar uma coisa que você não sabe o que é? Você não sabe o que é, né? Você corre risco. É como você ficar querendo se proteger do ladrão e deixar a porta aberta. O ladrão vai entrar. Então, nós precisamos nos embasar de conhecimento até para nos moralizarmos. Porque quando nós temos o conhecimento, a gente sabe como funciona o processo da vida, o processo da lei divina, que essa lei é imutável, não é como a dos homens é mutável ao tempo de cada geração, mas a lei divina não, é imutável, né? Então, a Daniela diz assim, quando estudamos, nos instruímos, ou melhor, segundo a etimologia latina, olha como é interessante quando a gente vai buscar o sentido das palavras, né? O significado. Construímos dentro. Nós construímos dentro de nós. Então, nós melhoramos, né? Porque quando a gente constrói, por exemplo, uma casa e melhora, reforma essa casa, você se sente melhor. Todo conhecimento adquirido e assimilado, ele provoca uma modificação em nós. Sim. Porque senão você leu e passou. Se você não se modificou em nada, é porque aquilo não teve nenhuma utilidade para você. É isso. Você se modifica contexto, conceito de coisas, não significa que você era ruim e agora você vai virar boa. Não é só esse o contexto do ruim para o bom. É a questão de assimilar conhecimento mesmo, de modificar pensamento, de ampliar conhecimentos. E se você é boa, você fica melhor ainda. Então, tem uma série de fatores que modificam o nosso comportamento através do conhecimento adquirido. Porque você tem informações e valores diferentes, né? Isso é que é importante na nossa vida. E ela diz que isso é de vital importância. Mas ela perguntaria, o que é sentir Jesus? Né? E ela fala, porque ela que está perguntando para nós, ela que tem que responder agora, né? Então ela diz assim, sentir é quando toda a sua mensagem faz sentido dentro de nós, na nossa consciência. Isso você já está sentindo. Mexe com algo. Você faz porque você sente que aquilo é bom para você, é necessário para você e vai ser bom para o próximo. Para o geral, para a coletividade. É o sentimento, né?
quando nós entendemos os seus ensinamentos como verdades imutáveis, né? Quando ele fala orai e vigiai, é uma verdade imutável, porque só assim que eu me protejo, né? E quando aquilo, você vê que aquilo está funcionando tão bem, tão certo, que você fala, não vou mudar, não vou mexer nisso. Achei, né? Encontrei o sentido para a coisa, encontrei a razão para ela diz que a gente sente Jesus quando não encaramos mais os seus postulados, os seus ensinamentos, os seus conceitos como inacessíveis. Tudo é acessível, porque nós somos potencialidade. Fomos criados como Jesus. Jesus fez o caminho dele e nós estamos fazendo o nosso, em direção ao mesmo lugar. Porque Jesus não ia colocar metas ou colocar ensinamentos que a gente não conseguisse atingi-los. Sim. Não é? Então, tudo é possível. Aquela questão de que ele dá o frio conforme o cobertor é realmente verdade. Você tem como se munir das coisas. Então, achar que Jesus ou os ensinamentos dele está muito distante da gente, que a gente não consegue viver Jesus porque ele foi o Espírito mais perfeito que passou na Terra, então ele é inacessível a mim, não. Se você olhar para o próximo, você vai ver que ele é Jesus. Se você sentir o amor que Jesus sentiu por nós, você sentir pelo próximo, guardando as devidas proporções que nós estamos, você está vivendo Jesus. Quando você olha para o outro com fraternidade, que é esse espírito que nós falamos agora, que a gente não pode deixar que ele fique naquele pedacinho de tempo entre o Natal e o Ano Novo, que a gente leve para esse ano todo também, isso é viver Jesus. Pois é, quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um, ele não queria dizer que era um Pai, Filho e Espírito Santo, um único ser. Ele queria dizer que eles estavam unidos pela lei, pelo entendimento da lei divina. Então, eu sou um com o Pai porque eu faço aquilo que eu devo fazer, aquilo que é preciso fazer. Pensamos iguais. Aquilo né? que me faz, que vai me trazer a felicidade. Se Jesus é um com Deus, nós somos um com Ele. Eu sou um com você, você é um comigo. Então, e somos um com Deus, é evidente. Isso. Então, todo o mal que eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo a mim, porque eu sou um com o meu próximo. Reflete. Todo bem que eu faço ao meu próximo, eu estou fazendo a mim mesmo, porque eu sou um com o meu próximo. Eu sou um com Deus. Se eu sou um com Deus, eu tenho que estar ligado com Ele pelo pensamento e pelas minhas ações, para que porque isso não combina, se mantenha. Né? Senão não combina. Eu me afasto dele. Isso, são energias que não se juntam. É isso. Né? Então, não combina mesmo. É uma coisa que, às vezes, nem energeticamente combina. Não combina você... Se você está do lado de um e está fazendo a coisa diferente, você automaticamente não está mais lá. Você já virou para cá. Se você pensa igual a Jesus, você está indo no mesmo caminho. Se você pensa diferente, não tem como você estar no mesmo caminho. Você está num paralelo. Está desviando, né? Está desviando. Então ela diz assim, sentir Jesus é ter a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus e à perfeição. E Estela, eu estou começando a usar não mais esse termo, vou chegar à perfeição, eu vou chegar à felicidade. Porque a felicidade me dá uma conotação de mais fácil, de mais alegre, de mais... tranquilo, né? É uma coisa melhor. Nossa, eu vou chegar à felicidade. Todo mundo quer parece que está longe, né? Não, e é muito esforço, né? Porque se você pensar, uma pessoa perfectível é uma pessoa chata, né? Porque ela quer que todo mundo... Ela não quer fazer certo, ela quer que todo mundo faça como certo. Ela acha que é certo. Né? Esse é o perfectível, né? Perfeccionista, né? O perfectível não, o perfeccionista, né? Agora... Quando você caminha para a felicidade, é com alegria, porque você fala, nossa, eu estou indo para a felicidade. Né? E sabe que eu acho que também o que a gente não pode é depositar no outro, né? Sim. A perfeição você quer que o outro faça daquilo que você acha que está certo. Isso. A felicidade você quer para você. Isso, você faz para você. E quando você faz para você, como você é um com Deus, você compartilha. É muito bom, isso é mais fácil de... Não é? É a neurolinguística, vamos usar essas questões. Não é? Os espíritos não falam. Se vocês usarem as palavras adequadas, nada será complicado. Ótimo, vamos usar uma coisa mais branda, mais suave e mais, assim, estimuladora à ação. Todo médico, todo psiquiatra, ou psicólogo, ou mesmo médico de outra...
ele fala, estabeleça metas possíveis. Possíveis. Porque depois que você atingir aquelas possíveis, você tenta aquelas que você achava que seriam impossíveis, Elas passam a ser possíveis de novo, as né? possíveis, porque você já deu um passo. Então, acho que é assim que a gente precisa pensar. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos vivenciar Jesus através desses estudos, trazendo para a gente o conhecimento, interiorizando esse conhecimento e praticando. E a gente está vivenciando. É ter certeza de que ele está no comando, como preposto de Deus, né? Preposto é o auxiliar de Deus, né? O governador espiritual do nosso planeta e é o nosso irmão maior. Ou seja, se nós ainda estamos distantes dele em evolução, ele está muito próximo de nós, no amor que ele emana para nós. Então, essa proximidade a gente tem que aproveitar, que é um amor que a gente recebe incondicional. Né? Então, Estela, acho que para terminar, porque nós só temos um minuto, eu acho que a gente vai conseguir hoje, né? Que bom. Então, assim, conhecer o mestre, ler sobre os seus ensinamentos e, por fim, quando estivermos amadurecidos espiritualmente, nos habilitaremos a viver a sua mensagem em plenitude. Aí vai ser o verdadeiro Natal na nossa vida. E sabe o que é isso? É tudo um passo a passo. Um passo de cada vez. Às vezes a gente quer ir lá para o final. Isso. A gente quer ler o fim da história. Então, cada um vai ter o seu contexto, porque cada um, né? Agora, quando você vai passo a passo, alimentando, sedimentando cada passo, você está indo realmente para esse caminho do viver Jesus. E quando você faz isso, você se conhece. E quando você se conhece, melhor você fica. Conhece mais a verdade vos libertará. Né? Libertará do quê? Desses preconceitos, das mágoas, das tristezas. É isso. Então, olha, que Jesus não seja, como diz Públio no livro Jesus no Teu Caminho, que Jesus não seja uma figura de alegoria para nós, né, na nossa vida, mas que ele seja uma presença constante no nosso coração, né, porque ele está sempre no nosso caminho. É isso? Vamos embora? Nós é que precisamos segui-lo. Pois Ele está ali, nós é que precisamos ir atrás dele. Vamos embora, Estela. Um beijo a todos, até o próximo programa. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo programa. Que Deus nos abençoe. Até lá.